Então vamos começar uma oração então, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dizer amém. Não? Começou bem, né? Pedir então para que o Espírito Santo ele próprio possa vir sobre cada um de nós nesse momento, para que aquilo que nós estamos fazendo hoje tenha a intenção de chegar no coração das pessoas e seja um testemunho, né? Através do testemunho da Teresa, a gente possa chegar no coração das pessoas, para que elas tenham mais fé em Deus, mais fé naquilo que Deus tem na vida de cada um deles, né? Para que mesmo que num período de tempestade, de dificuldade, né, de saúde, que as pessoas não percam a fé e depositem, né, sempre a fé em Deus, na oração dos familiares, dos amigos, para que nós possamos sempre ser instrumento de Deus na nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos amar o mesmo Espírito que é reto e gozar sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. O vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Pai, Espírito Santo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu sou Mário, minha esposa Vânia. Nós nos conhecemos em 2008, 2007, né, no grupo de jovens. Começamos a namorar em 2009, janeiro de 2009. E em 2010, 3 de julho de 2010, nós nos casamos. E a nossa primeira filha nasceu no dia 7 de janeiro de 2011, a Fernanda, que hoje está com 13 anos, aí, quase 14 anos. Depois disso, nós tivemos mais a Maria Eduarda, em 2014, que nasceu dia 23 de abril. Tivemos também a Isabela, que nasceu dia 22 de setembro de 2021. E tivemos agora, em 2024, a Teresa Maria, que nasceu dia 21 de março de 2024. Bom, o intuito desse vídeo é a gente contar um pouco do nosso testemunho, né, principalmente o testemunho da Teresa Maria, que está ali, atrás das câmeras. E como é que a gente vai começar essa história, né? E no ano passado, né? No ano passado nós conhecemos, por obra de Deus, um casal de amigos que são muito amados por nós, o Rodrigo e a Dimitra. E a gente conheceu eles pela internet, né? Na verdade, a Vânia, eles tinham um canal que na época chamava Casal das Graças, hoje é Família das Graças. E conversando pelo Instagram, a gente descobriu que eles eram de Valinhos. E a gente combinou deles virem aqui em casa para a gente se conhecer pessoalmente, né? E uma pessoa em comum que tínhamos era o meu pai, que era da mesma paróquia que eles, né? Eles frequentam a paróquia de Santana e eu com a Vânia a gente frequenta a paróquia de São Cristóvão do Padre Maurício. Eu comecei a seguir, né, o canal deles no Instagram, porque eu gostei do conteúdo católico que eles postavam. E aí, né, a gente conversando, eu acabei vendo uma foto deles aqui da cidade, chamei ela pelo Instagram, perguntei se ela era daqui, e a gente resolveu se encontrar. Então eles vieram aqui em casa, combinamos inclusive com o meu sogro de vir também, porque era pessoa em comum, né, para poder ajudar aí nessa amizade. E para nossa surpresa, quando eles vieram aqui, eles trouxeram para a gente uma imagem. A primeira vez que a gente se conheceu, a Dini chegou e falou: olha, eu senti no meu coração
que eu devia trazer essa imagem peregrina de Santa Zélia e São Luís Martã para passar uns dias com vocês, tudo bem? Então, foi o nosso primeiro encontro aí de amigos, né? A gente já chegou com essa bênção, que foi a imagem de Santa Zélia, com esse presente, e passou aí um tempo aqui em casa, né? E aí, como nós já conhecíamos um pouco da história de Santa Zélia e São Luís Martã, que são os pais de Santa Teresinha do Menino Jesus, mas a gente não conhecia muito. Então, a gente falou, ó, vamos aproveitar que a imagem está aqui e vamos fazer uma novena. Né? Aí procuramos a novena deles e, né, por obra de Deus, descobrimos que também, durante esse período que a gente faria a novena, era a data de festiva, data de comemoração de Santa Zélia e Luís Martã, que é dia 12 de julho. E aí nós começamos a fazer a novena de São Luís e Santa Zélia Martã, só que a gente não tinha, naquele momento, algo assim muito... necessidade de pedir, né, para essa novena. Então, a primeira coisa que a gente pediu foi por esse casal de amigos, né, o Rodrigo e a Dini, e lendo um pouco da história de São Luís e Santa Zélia, a gente viu que a família deles era uma família de santos, né? Eles tiveram 9 filhos, né? 4 faleceram quando pequenos, né? Quando crianças ainda. Porém, dos outros 5, todos viraram religiosos, né? E a maior inspiração para nós, né, dos filhos, é Santa Teresinha do Menino Jesus. Então, por essa inspiração da família deles de ser uma família santa, o que a gente pediu para nós foi santidade. E Deus, ele é fantástico, né? Ele não simplesmente, se a gente pede sabedoria, ele dá um estalar de dedos e pronto, eu sou sábio. Me pediu paciência, estralou os dedos, eu sou paciente. Nós pedimos santidade, né? Por conta da família de São Luís e Santa Zélia. E Deus, nos seus desígnios, né? Ele não nos deu santidade. Seria bom, porque a gente teria certeza que na hora da nossa morte, que nós não sabemos quando é, que a gente já iria para o céu. Mas ele deu motivos, né, para a gente ser santo. E como é que Deus dá motivo numa família para ser santos, né? Então, assim, só voltando um pouquinho, a gente começou a novena de São Luís e Santa Zélia Martã e após 1, 2 semanas mais ou menos, né, a gente descobriu que estávamos grávidos da Teresa Maria, né? E a escolha do nome, assim, foi muito, muito fácil, né? A gente já tem 3 filhas, como a gente comentou, né? A Fer, a Duda e a Isabela. Já tínhamos 3 filhas, né? Hoje temos 4. E as meninas mesmo falaram, se for menina, tem que chamar Teresa, né? Ah, mas se for menino, a gente nem sabia como é que ia chamar, e aí depois a gente até tinha decidido que ia ser Gabriel Henrique, é isso, né? Seria Gabriel Henrique se fosse menino, mas eu aqui como só faço menina, e como diz o nosso pároco, Padre Maurício, né? Chegou o bendito entre as mulheres, né? Eu já falei para ele que a única coisa que eu queria, quando a gente ficou sabendo que a gente estava esperando a Teresa, é que viesse com saúde. Se era menino, pouco importava, né? Porque já era uma bênção de Deus, né, na nossa vida, a gestação da Teresa. Assim, uma coisa que eu queria colocar, né, de testemunho é que assim, Deus vai preparando tudo antes, né? E a gente só vai conseguindo entender depois, conforme as coisas vão acontecendo. Então, antes mesmo da gente receber a imagem, né, de tudo que aconteceu, nós havíamos comprado um livro da Canção Nova para as meninas, né? Tem já 2 mocinhas, né? Que é de 13 e de 10 anos, né? E aí, a Maria Eduarda, que é de 10 anos, ela já estava lendo o livro de Santa Teresinha, que é da Canção Nova, que é próprio para adolescente, para crianças aí a partir de 9 anos. Então, nós já estávamos envolvidos com todo esse assunto, né? Mesmo sem a gente imaginar tudo que iria acontecer. Então, isso foi também um dos motivos. Nós contamos eu descobri a gravidez, né, da Teresa no dia de São Cristóvão, e eu contei para a família, a gente indo para a missa de São Cristóvão, que é a paróquia que a gente participa. E nesse dia mesmo, por conta de tudo que a gente estava vivendo, elas já falaram, olha, se for menina, podia ser Teresa, porque era o que a gente vivia naquele momento. Tudo que em casa a gente comentava sobre o livro que elas estavam lendo, né, e muitas outras coisas que Deus estava colocando no nosso coração.
E além disso também, né, a gente já tinha 3 meninas, né, e a abertura à vida não é uma coisa simples, né, mas Deus havia tocado já individualmente no nosso coração, tanto no meu quanto no Mário, sobre essa vontade, esse desejo dele de que nós tivéssemos mais filhos, né. Então, assim, sem a gente conversar sobre esse assunto, assim, a gente já sentia no nosso coração que era algo que Deus queria. Então, foi tudo acontecendo de acordo com a vontade de Deus mesmo, né? E aí, assim, durante o início da gestação, a gente não sabia se ia ser menina ou menino, mas a gente foi acompanhando tudo, e no momento em que a gente soube que seria uma menina, a gente não tinha dúvida que Deus queria que fosse a Teresa, e que esse era o nome que a gente precisaria colocar nela. Então, assim, nós tivemos uma gestação com a Teresa muito tranquila, tivemos aquela enjoos e tudo mais que a mãe tem sempre. Não são gestações fáceis, às vezes. Mas, assim, não tivemos, em momento nenhum, problema com essa gestação, né? Foi tirando as coisas normais da gestação, enjoo aqui e ali, indisposição da mãe, obviamente, não do pai. Mas, assim, não tivemos problema nenhum. E ela vem, né, e nasce no dia 21 de setembro, 21 de março de 2024 desse ano, né. Foi um parto maravilhoso, né. Eu, quando até voltando um pouquinho no tempo, quando a Isabela nasceu, nós estávamos com Covid e a bolsa da Vânia estourou no dia que a gente estava passando uma consulta com o médico, né. Lá a gente ligou para a obstetra, ela falou, pega a mala e vai para o hospital. Nós fomos, foi um parto traumático. Eu não pude acompanhar o parto, tinha acompanhado o parto da Fernanda e da Duda. E para mim foi muito difícil. Tanto que assim, a gente ficou animado que ela ia nascer e falou, vamos fazer surpresa, porque ninguém esperava, nem a gente, que ela ia nascer naquele dia. Nasceu de 37 semanas. E eu fiquei tão triste que eu não consegui, como eu não estava lá para acompanhar, o que eu tive na hora do nascimento da Isabela foi de avisar a família para que eles rezassem pelo parto da Isabela, para que também eu tivesse um pouco de conforto, né? Porque foi bem difícil, né? Aí assim que ela nasceu eu pude só vê-la um pouco e depois eu fui expulso do hospital porque eu estava com Covid, ela também, só que ela tinha que ficar lá. Mas enfim, voltando ao parto da Teresa, foi maravilhoso. Ela nasceu no Madre Teodora, aqui em Campinas. Eles deixaram a gente fazer uma playlist com músicas, né? A gente colocou todas as músicas católicas que a gente escuta, que a gente gosta. Tem algumas músicas do disco da Comunidade Shalom, que são músicas, né? Foram transformados alguns textos, algumas cartas de Santa Teresinha em música. Aí vale a pena até vocês procurarem. Como é que chama o disco? Acho que só tem hoje. Se não me engano, o nome é esse, o disco. É uma capa roxa com Santa Teresinha na foto, obviamente. E o parto foi maravilhoso. Eu consegui acompanhar do momento que a gente chegou no hospital. Fomos para a sala de cirurgia. Lá eu acompanhei todo o pré-operatório da cesárea, né? Eu pude acompanhar como nunca tinha acompanhado, né? O parto das outras, eu só entrei depois que já estava no fim da cesárea para realmente tirar a neném, né, de dentro da barriga da Vânia. Então, nesse momento, eu pude acompanhar do início como é que fala? As anestesias, né, que ela tomou, e eu pude acompanhar tudo, né? Eu fui a primeira pessoa que pegou a Teresa no colo. E por uma bênção divina, a hora que eu peguei a Teresa no colo, que ela nasceu, ela era a cara da Isabela. Mas assim, Ctrl+C, Ctrl+V, né? No momento que ela nasceu. Então assim, eu me senti muito um presente, além do presente da chegada da Teresa, um presente de Deus comigo, porque eu não tive essa experiência com a Isabela e eu pude ter com ela, né? Então,
E eu fiquei, acho que quase 1 hora com ela no colo, do momento que ela nasceu até a gente ir para a sala de recuperação, né? E eu fiquei cantando para ela na sala de cirurgia. A gente foi para o hospital rezando, né, o terço, e pedindo para Deus colocar, né, médicos e a equipe médica no geral, né, os enfermeiros, que fosse uma equipe abençoada, né, que ele colocasse pessoas boas. E o anestesista era católico, cantava na missa. A gente colocou algumas músicas do Rosa de Saron, e uma das enfermeiras que, inclusive, tirou as fotos do parto pra gente, conhecia um dos integrantes da banda, trabalhou no comércio do pai de um deles. Então ela cantou também as músicas, né, que foi bem bonito. O anestesista também. Inclusive algumas músicas protestantes, mas eu não conhecia, inclusive algumas músicas católicas também, que a gente ouviu que não eram do Rosa. E eles foram cantando a música com a gente, assim, ó, foi lindo, foi uma experiência diferente de todos os outros partos. Foi maravilhoso poder acompanhar todo esse processo do nascimento dela, do começo até o final, né? Por exemplo, nos outros partos eu não fiquei na sala de recuperação com a neném e a Vânia, né? Eu acompanhei o primeiro mamar da neném, eu tive junto, foi assim sensacional, extraordinário, não tem outra palavra, né? Deus preparou tudo pra gente, né? A gente saiu de lá da sala de parto com uma sensação única mesmo, com muita paz no coração, né? Que além da alegria da chegada dela, tinha esse toque de Deus, assim, que realmente foi as mãos de Deus em tudo. Desde a hora que a gente chegou, as primeiras pessoas que nos receberam na maternidade, né? Todos os médicos, enfermeiros, toda a equipe eram realmente pessoas que Deus havia providenciado para que aquele momento fosse especial para a gente. Então, foi um parto realmente muito bonito, muito especial, por conta da presença de Deus que a gente sentia no nosso coração. Então, isso realmente foi muito bom para a gente, né? E curou as feridas que haviam por causa do parto da Isabela também, né? Então, foi lindo. Uhum. Após o nascimento dela, né? Eu e a Vânia, nós somos consagrados, né, a Nossa Senhora de Fátima, né, dia 13 de maio. A Vânia fez a renovação dela e eu fiz a minha consagração nesse ano. E quando a gente lê o tratado, a gente já é avisado que a gente vai passar por várias provações, né? Então, assim, as provações elas não começaram exatamente quando a gente começou a preparação, né? Porque eu comecei a ler o livro antes. Mas nós somos uma família de 6 pessoas, então esse ano a gente trocou o carro por um carro de 7 lugares, né? Nós tínhamos um carro muito bom, a gente tirou 0, inclusive, de 5 lugares, nunca nos deu problema nenhum, e nós trocamos por um carro de 7 lugares, e desde que a gente trocou esse carro usado, né? Porque a gente não tinha condições de pegar um 0, pelo alto valor, que é um carro de 7 lugares, esse carro começou a dar muito problema, né? Assim, no prazo de 90 dias que a gente ficou com esse carro, ele ficou 45 dias em garantia. Isso se intensificou quando a gente começou a preparação, né? A consagração de Nossa Senhora. Posteriormente, né, a isso, a gente até devolveu o carro, pegou um outro, graças a Deus esse aí está sendo um excelente carro para a gente, está nos atendendo muito bem a nossa família, mas assim, no decorrer dessa preparação, a gente teve o aniversário da Maria Eduarda, né, completou 10 anos, no domingo, dia 23 de abril, completou 10 anos, fez uma festinha aqui em casa, só para os familiares, e nesse dia, tanto a neném, né, a Tereza aí estava com 30 dias já, né? Quanto a Isabela começaram com alguns sintomas, né, de tosse, uma gripezinha aqui e ali, mas até então a gente achou que era mais algo alérgico, né? Todo mundo aqui em casa tem alergia, né? E nós começamos a preparação na segunda-feira, né, dia 24, é isso, né? Acho que foi. Né?
E aí se intensificaram os problemas com o carro. Quais outros problemas que a gente teve? Muita coisa aconteceu. Para tirar a nossa paciência. Mesmo, tirar a nossa paciência, desviar o nosso foco, né, para aquilo que a gente estava se preparando, né? Porque é uma consagração, apesar de ser uma consagração a Nossa Senhora de Fátima, ela não é o fim da consagração, ela é o meio, né? O fim é o quê? É Jesus, o seu filho, né? Então nós estamos, ela é o caminho, né? Então assim, a gente não chega ao filho sem a mãe, né? A nossa mãezinha. Que inclusive comemoramos no sábado passado, dia 12, Nossa Senhora Aparecida. Porém, a gente tem uma história muito forte com Nossa Senhora de Fátima, né? Essa imagem que está aqui atrás... assim, a Nossa Senhora de Fátima, eu costumo dizer que ela escolheu a nossa família. Já na minha adolescência, um dos primeiros livros que eu li, católicos, que me tocou no coração, foi o livro de Nossa Senhora de Fátima e também o de Santa Teresinha do Menino Jesus. Acho que foram os dois primeiros livros que eu li e que me marcaram, né? E eu descobri a minha primeira gestação no dia de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima foi a imagem que foi que entrou com a nossa família durante a nossa cerimônia de casamento. E também é uma história legal, porque a minha mãe me deu de presente a imagem de Nossa Senhora de Fátima, que é essa que está aqui no altar, né? E ela foi para comprar essa imagem em uma loja, só tinha essa imagem de Nossa Senhora de Fátima, e quando ela perguntou, né, para a dona da loja sobre a Nossa Senhora de Fátima, ela falou que ela tinha sido uma encomenda e que a pessoa não havia ido retirar a imagem. Então, ela falou, se até sexta-feira, não me lembro exatamente da semana, a pessoa não vier, você pode vir buscar, é sua. E a pessoa não buscou a imagem e minha mãe trouxe pra gente, foi a imagem do nosso casamento. E dentre outras coisas que ela sempre está por perto, está sempre nos lembrando, né, da Virgem Maria, está sempre através dela, de músicas, canções. A Isabela, a primeira música católica que ela se apaixonou foi a 13 de Maio. Ela escutou e ela começou a cantar aqui em casa, ela era pequenininha ainda, um ano e pouquinho, já cantava a música 13 de Maio, na voz da Eliana Ribeiro, que ela ouvia e gostava. Depois ela se apaixonou por outras músicas da Eliana também. Então está sempre próxima de nós, né? E falando um pouco também do tratado, as minhas provações quando eu li o tratado não foram tão intensas quanto foi a do Mário. Mas por quê, né? Assim, uma coisa, a gente já conversou sobre isso, né? Uma coisa é quando uma única pessoa da família faz a consagração, a outra é quando o casal faz. Né? Então o inimigo quer atingir de alguma forma. As minhas provações foram mais em relação ao meu trabalho. Então, eu tive algumas dificuldades com pessoas, com o próprio trabalho, na época em que fazia a minha preparação. No caso do nosso, né, agora, quando o Mário fez as provações, não foram só para ele, foram para a família. E uma das provações é essa que a gente vai contar, que foram as dificuldades que a gente passou em relação a Teresa. Então, assim, voltando ao dia do aniversário da Maria Eduarda, as meninas começaram a ficar ruins, né? Mas assim, não estava tão ruim, né? Teve uma evolução rápida. E a gente optou por, na segunda-feira de manhã, levar as duas, na segunda-feira, né? Foi. As duas a consulta no hospital, né? Primeiro a gente levou na pediatra. Na pediatra. Eu consegui um horário com elas na pediatra, levei na segunda-feira. Aparentemente a Teresa estava bem, mas estava com alguns sinais já de que poderia, que a gente deveria ter alguns cuidados para que não progredisse para uma bronquiolite, por exemplo. Já a Isabela deu pneumonia, então a médica nos orientou para tratar a Isabela em casa com antibiótico, porque estava bem no comecinho, era só um sinalzinho de pneumonia, e pediu para a gente acompanhar a Teresa, porque a bronquiolite ela é rápida. Então, de um dia para o outro, você pode ter uma piora grande. E foi exatamente o que aconteceu. Na segunda-feira estava tudo bem. Na terça-feira, a gente já percebia dificuldade respiratória. Então, ela já estava um pouco ofegante, já fazia alguns movimentos, né? Não sei as pessoas que estão ouvindo aí, quem já viu ou não, mas no caso da bronquiolite, quando a criança está com muita dificuldade, algumas partes do corpo, aqui o pescocinho, aqui na barriguinha, às vezes até o peito da criança, ele afunda quando a criança vai respirar, por causa da força, da dificuldade que ela tem. Então, eu já percebi que na terça-feira ela não estava mais como ela estava na segunda.
E aí eu gravei um vídeo, a médica dela não estaria atendendo na terça-feira, e mandei para a médica. Falei, o que você acha? É melhor a gente levar para o hospital? Porque no meu coração eu já estava incomodada, eu já achei que ela não estava bem. E vendo o vídeo, a médica já respondeu, é melhor ir para a maternidade, né, para o Hospital Madre Teodoro, que a gente levou mesmo, para já fazer um raio-x, porque me parece sim que é uma bronquiolite. Então foi isso que a gente fez. A gente acabou indo no final da tarde, né? Acho que por volta das 4 da tarde, 5 horas. A gente foi, fez a avaliação dela, tirou o raio-x. Tava tudo... Aí no raio-x não tinha nada, tava tudo limpo. Aí o médico lá optou por fazer uma limpeza nasal, né? Porque ela não consegue, até hoje, né? Ela não consegue expectorar sozinha, pela idade, né? Assoar o nariz também ela não consegue, então necessitaria fazer essa lavagem nasal, e também foi utilizada a bombinha, né, para abrir os brônquios dela. E aí o médico falou, pode ir para casa. Ela fez lá a inalação, fez a bombinha, ela voltou a respirar normal. Só que falou assim, qualquer sinal de piora, não espera amanhã não para a gente fazer uma nova avaliação. Eles tinham pedido para a gente retornar no dia seguinte. Traz de volta para cá. Com medo, né, de deixar ela no berço, por exemplo. Ela ficou no carrinho no nosso quarto. E quando foi por volta de 10 horas da noite, a gente voltou do hospital umas 7 da noite. A gente chegou em casa. Ela começou a ter dificuldade novamente de respirar. E a gente não teve dúvida, né? A gente estava rezando para Deus e pedindo clareza para Ele nas tomadas de decisões que a gente tivesse, para que a gente fosse rápido, né? Para socorrer ela se precisasse. E a gente rapidamente chamou a minha sogra, né, que mora aqui no mesmo terreno da chácara que a gente, né? A gente mora no mesmo terreno que eles, e ela veio cuidar das meninas que ficaram aqui, e a gente pegou e foi para o hospital de novo. Chegando lá, não tinha quarto, né? Tava com muitos casos de bronquiolite, pneumonia em criança. Esse ano foi bem complicado, o mês de abril. Abril, né? Começo em abril, né? Começo em abril. Então, assim, tinha muita criança, não tinha quarto para ficar em observação, e a gente ficou no pronto atendimento mesmo, né? Então, lá, ela foi colocada com aquele oxigênio aqui, o seco, e inalação, né? Contínua, né? Então, eu fiquei numa poltroninha dura lá, praticamente não dormi. A Vânia ficou com ela na maca, até porque não tinha, para não virar e cair, né? E ela ficou nesse oxigênio, ficou fazendo inalação, e ela passou a noite muito bem. Ela dormiu bem, coisa que as 2 noites anteriores ela não estava dormindo. E a gente achou que ia amanhecer o dia seguinte e a gente ia para casa. Só que quando a gente tira o oxigênio, ela começa a ter aquela respiração ofegante novamente. Às 6 horas da manhã teve a troca de turno do pediatra. Eu fui atrás do pediatra que estava naquele turno. Consegui falar com a médica e ela falou assim, pai, mãe, no quadro que ela está aqui, eu não mando nem para o quarto de observação, é direto para a UTI. Nesse período, né, só cortando um pouquinho, quando a gente estava no campo de atendimento, nessa troca de turno, ela começou a ter dificuldade também nas mamadas. Então ela teve um engasgo e assim, né, por ter mais filhos, eu até consigo já passei por situações de ter que ajudar as crianças a desengasgar, mas nesse momento eu não consegui desengasgar ela, provavelmente por uma dificuldade respiratória. Então eu precisei gritar por ajuda e a enfermeira conseguiu ajudá-la. Então a gente já percebia um agravamento mesmo, ela já não estava muito bem, né? E essa dificuldade aumentando, esse afundar, né, na respiração também aumentando. Então, realmente, a médica falou, olha, não tem opção, precisa ir para a UTI. E ela foi para a UTI, né? Então, assim, na UTI só pode ficar uma pessoa, como é uma UTI neonatal e infantil, tem que ficar o pai ou a mãe, ou se o pai e a mãe não puder, aí eles liberam para o avô, mas a obrigatoriedade é o pai e a mãe. A Vânia foi, até porque eu tinha que trabalhar,
e tinha as outras meninas em casa. Aí, acho que por 2 dias as meninas a gente nem levou na escola, porque a gente não teve tempo mesmo. E eu voltei para casa, a Vânia foi com a neném para a UTI, estava muito bem acompanhada, assistida pelos médicos, né? Então, o oxigênio dela também. Por um oxigênio com umidade e a respiração mecânica também, já nesse momento. Só, assim, o oxigênio aquecido e com umidade, que auxilia na taxa de oxigenação, o quanto ela consegue absorver, né? Por ele chegar um pouquinho mais aquecido. A 22 graus, se não me engano. E eu voltei para casa, né? Ela teve um dia estável, assim, ela não teve nem melhora nem piora. Continuou mamando, apesar das dificuldades, não engasgou mais, mas a gente não via melhora e estava seguindo, assim, estável, porém não estava bem, né? Então foi acompanhando durante todo o dia, o Mário ficou mais em casa com as crianças, ele ficava à tarde lá um pouco com a gente, voltava para ajudar nas coisas aqui de casa. Então isso começou na segunda-feira com a médica, na terça-feira no hospital, isso foi na quarta. Na quarta-feira ela passou o dia dessa forma. Na UTI. Falo que Deus providencia tudo, a maca dela era a única que ficava em frente a toda a equipe de enfermagem. Então, o que também foi uma bênção pra gente. Também, né, se completando, toda a medicação, equipamento, seringa, essas coisas que os médicos usam, naquele setor da UTI, ficava na frente da cama dela. Coisa assim de os médicos a 2 metros e a medicação com as seringas, tudo que precisaram para cuidar dela estava a 1 metro da cama dela. E aí, na quarta-feira à noite, eu percebi, ela estava dormindo no bercinho lá que eles colocaram para ela, né? Só que eu percebi que ela estava meio estranha. Nossa, tem alguma coisa de errado com ela. E eu comecei a falar com ela e ela parecia que não estava ali, que ela não estava respondendo aos estímulos. E aí eu chamava ela, Tereza, mamãe, que ela não olhava para mim. E normalmente, apesar de ter um mês, ela tinha um certo movimento, ela tentava olhar para ver o que estava acontecendo. E aí eu só olhei para a enfermeira que estava ali na frente, aí ela falou, nossa, tem alguma coisa de errado, né, mãe? Eu falei, eu também acho. Aí ela falou, eu vou dar uma olhada nela. E isso, a enfermeira veio. E aí já chamou toda a equipe médica. Ela falou, mãe, dá uma licença que a gente vai avaliar ela. E aí os médicos começaram a avaliar ela e acharam que ela estava querendo convulsionar. Provavelmente pela dificuldade respiratória. Então aí já foram me tirando um pouquinho da sala, a gente vai ver como ela tá, e fizeram algumas avaliações nela, e aí a médica veio falar comigo, falou, olha mãe, realmente a gente não tem certeza, mas me parece um quadro convulsivo, então para que ela não entre em convulsão, para que não piore esse estado clínico dela, a gente vai aplicar nela um anticonvulsivante. E aí eles optaram por dar o diazepam para ela, e para ela não convulsionar. Só que nesse tempo, elas foram lá, prepararam a medicação, tudo. Eu não queria ligar para ele para não preocupá-lo, né? Mas eu precisava falar com alguém, porque eu não estava bem. No meu coração, eu sentia que aquilo ali não ia parar por ali. E aí eles aplicaram o diazepam nela, eu liguei para o Mário para contar. Isso eram umas 10, 11 horas da noite. Umas 11, passado 11 horas já. Aí eu liguei pro Mário e eu conversei com ele, falei, olha, aconteceu isso, ela não estava respondendo os estímulos, eles precisaram, né, aplicar o diazepam nela, então a gente vai acompanhar para ver o que acontece. Só que enquanto eu falava com ele por telefone, eu nem sei o que eu fiz com o telefone na hora, não sabia se eu tinha desligado. A gente estava conversando e eu só escutei ela falar assim, moça, aí a ligação caiu. Eu comecei a pedir ajuda porque ela teve uma parada respiratória. Então, assim, a hora que eu olhei para ela, ela estava toda roxa, né? E naquele momento eu até achei que eu tinha perdido ela, porque é muito difícil pra gente ver a criança dessa forma. Foi, acho que, o momento mais difícil da minha vida. Então eu pedi ajuda e elas já foram lá para socorrê-la. E aí já foi aquela correria toda, né? Aquele desespero para poder atendê-la logo, né? Então aí eles já foram me tirando da sala e a médica avaliou, ela voltou rápido até.
Para mim foi uma eternidade, né? As pessoas falam quanto tempo foi. Não sei. Mas... não sei se foi 2 minutos, foi 5, foi 10, não sei até hoje. Mas assim, nesse meio tempo que ela estava lá acompanhando tudo, eu estava do lado de cá desesperado. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. E a reação que eu tive foi de mandar um áudio para ela e falar: amor, eu não sei o que está acontecendo, mas por favor, assim que você puder, me liga, me manda uma mensagem, porque eu não sabia o que estava acontecendo. E eu estava, até nesse dia, eu estava no sofá aqui na sala, assistindo televisão, e eu desliguei a televisão, ela me ligou. E após o telefone ela desligar assim, repentinamente, a minha reação foi de vir aqui no oratório, acender uma vela e rezar o terço. Só que agoniado, sem saber o que estava acontecendo, eu já liguei para minha sogra, né? Acordei ela, pedi para ela, falei: Marli, sobe aqui para me ajudar com as meninas, por favor, porque aconteceu, a Vânia me ligar, aconteceu alguma coisa com a neném no hospital, eu não sei o que é. E aí ela subiu, eu estava aqui rezando o terço, eu não consegui ficar na frente do oratório porque eu estava muito ansioso, agoniado, e eu ficava andando da sala para a cozinha e rezando meu terço. Ela veio aqui, ajoelhou, fez as orações dela também, rezou o terço junto comigo, e a Marli, minha sogra, e aí... Um pouquinho depois, assim, passado... Estava quase terminando o terço já, a Vânia me ligou e aí contou, né? Que a neném, que a Tereza, ela teve uma parada cardiorrespiratória, que ela precisou ser reanimada e entubada. E nessa hora, eu perdi o chão. Eu queria que Deus trocasse, me colocasse no lugar dela. Eu não conseguia ver ela sofrendo daquele jeito, né? É difícil um pai, uma mãe receber essa notícia, uma neném de 32, 33 dias, lutando pela vida dela. E assim, a Vânia não tinha muito mais informações nesse momento, só me falou que tinha acontecido isso, e a reação que eu tive foi ligar para o meu pai, porque eu sabia que ele estava acordado naquele momento, e pedir para ele vir para cá, porque eu não ia ficar em casa. Eu ia para o hospital para ficar com a Vânia lá, né, para ela não passar por aquilo tudo sozinha. E aí eu pedi para ele vir para cá, para ele ir comigo para o hospital. E assim, eu já tinha rezado o terço, terminei de rezar o terço em casa. Meu pai deu uns 10, 15 minutos, chegou aqui em casa e eu já estava pronto para sair. Nós pegamos, entramos no carro, meu pai, eu só liguei para ele e falei assim: pai, a Tereza foi entubada e ela precisou ser reanimada, contei para ele toda a história. Eu preciso ir para o hospital. Nisso a Marli desceu lá, acordou meu sogro, o Pardal. Eles subiram aqui para ficar com as 3 e nós fomos para o hospital. Contei rapidamente o que aconteceu e falei: pai, assim, vamos rezar. E a gente foi rezando de casa até chegar no hospital, que dá uns 25 minutos mais ou menos. Rezamos o terço novamente. A gente estava quase chegando lá, a Vânia me ligou de novo, falou: eu voltei para o quarto, aqui ela está entubada, está estável, pode ficar tranquilo, né, que ela já está assistida. Aí eu falei para ela: eu já estou quase chegando aí, aí eu chegando aí, você vê com elas autorizarem de eu subir, e a gente conversa melhor, conversa com o médico, e eu fui para o hospital. Meu pai ficou do lado de fora esperando, ele não podia entrar, obviamente. Então, algumas coisas, né, foram muito importantes, né, que aconteceram e que mudaram tudo.
a nossa maneira de pensar, de agir durante tudo que aconteceu, né? Enquanto ele estava aqui, voltando um pouco, né? A médica me falou, né? Falou, olha, ela vai precisar ser entubada. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça é que nós não havíamos batizado ela ainda. Então, como Deus providencia tudo também, né? A gente tem que agradecer a Ele. Um pouco antes, né, da Teresa nascer, mesmo de tudo acontecer, a gente acompanhando alguns casais católicos pela internet, a gente ficou sabendo do batismo que é possível você fazer como pai, como mãe, numa situação de emergência, onde você tem um risco de vida, né? E aí, quando a enfermeira me falou que ela seria entubada, diante da situação da parada que ela teve, a primeira coisa que veio na minha cabeça é que eu precisava batizar ela. Então, a médica chegou para mim para me tirar da sala e eu falei, doutora, ela ainda está com risco de vida, né? Aí ela falou, sim, até porque ela estava muito debilitada, né? E a própria intubação em si é um risco também, porque ela é muito pequenininha. E ela já estava com dificuldade. Então, eu falei para ela, eu preciso batizar a Teresa. Aí ela perguntou, ela falou assim, é algo rápido? Aí eu falei que sim. E aí ela falou, então você pode fazer. Aí eu peguei a água que eu tinha ali, fiz o batismo dela, bem rapidinho, e saí da sala chorando, né? Porque nessa hora, assim, a gente como somos fracos, né? Como ser humano, apesar de a gente confiar em Deus, a gente sempre fica angustiado, né? E saí chorando e fui para a sala de espera, que ali fiquei durante um bom tempo, que realmente é bem difícil. A sala de espera é uma sala, uma experiência muito, muito ruim, sala da né? angústia, É uma sala não de da angústia, espera. né? E aí eu fui para lá, e aí mais uma vez Deus sempre tentando nos cuidar, mostrar seu zelo, seu amor por nós. Ele mandou um anjo, que foi a Isabela, que é a mãe do Guto, que é um menino que também estava na UTI. Na realidade, ela nem podia ter contato comigo, porque ele tinha um outro problema de saúde, ele estava passando por problema cardíaco, nasceu com problema cardíaco, né? Então, eu tinha o risco da bronquiolite passar por ela, mas ela foi atrás de mim, e nessa sala de espera ele começou a conversar comigo, me acalmar, e me abraçou, e ela falou pra mim, falou, Dani, calma, a gente nem se conhecia ainda, só tinha se visto ali um pouco, não tinha conversado ainda com ela. Aí ela falou, olha, eu sou mãe do Guto e meu filho também já foi entubado. Ela não sabia que a Teresa tinha tido a parada, mas ela estava vendo que ela ia ser entubada. Ela falou, e ele passou, ele foi entubado mais de uma vez e ele está aqui. Pô, as crianças são fortes, a sua filha vai conseguir passar por isso também. E a gente conversou ali um pouco e eu fiquei ali na sala com ela um pouquinho. Depois ela voltou com o filho dela lá para a salinha dele, né? Onde ele estava, e eu fiquei ali aguardando alguma notícia da Teresa, né? Demorou um pouco, mas aí as enfermeiras vieram e falaram que tinha dado certo a intubação dela, que eles só estavam limpando ali a sala, tirando tudo e organizando tudo para eu poder entrar e ver ela novamente. E aí, nesse tempo, o Mário já estava indo, eu havia falado com ele, estava indo para o hospital, então, para encontrar. E aí a gente foi para ver ela. Esse primeiro momento em que você vê o seu filho ali entubado é muito difícil. É muito doloroso. Porque você não tem como ajudar a criança. É ela sozinha lutando por ela mesma. Então, eu não podia nem segurar no colo, eu não podia amamentar. Uma das coisas que me marcou muito lá na UTI e que eu sempre chorava, falava para o Mário, que eu não conseguia conversar com a Teresa. Porque ela não ficou, eles davam a medicação para ela ficar ali dopada, para ela não sentir dor, né? Mas eles não davam para ela dormir. Então, assim, é o mínimo que eles podiam dar para que ela não tivesse uma dependência total ali da medicação. Então, assim, ela conseguia me ouvir e ela chorava quando eu falava com ela. Então, isso me rasgava o coração. Eu não conseguia falar com ela porque eu sabia que ela sofria. Então eu começava a falar com ela começava a querer chorar e eu chorava também. Então eu passava o dia ali perto, colocava poucas às vezes a mão nela ali, conversava um pouquinho e eu já tinha que sair porque eu tinha medo dela piorar por conta de ficar muito agitada. Mas aí o Mário chegou ali, a gente entrou, quer continuar falando um pouquinho?
Aí eu vi ela entubada, né? Como a Vânia falou, não é fácil, porque a gente não tem o que fazer, a não ser rezar. E até no ato de desespero, depois que eu saí do hospital, eu mandei mensagem no grupo das famílias que a gente tem, contando assim, o que tinha acontecido, pedindo oração, porque é o que a gente podia fazer por ela, né, filha? Era rezar por essa pequena e pedir um milagre, né, para que Deus pudesse curar ela, para que a gente pudesse pegar ela no colo de novo. E aí eu mandei mensagem nos grupos das famílias, no grupo do trabalho. Aí eu tinha voltado a 15 dias da licença paternidade. Eu fiquei 20 dias de licença. Já tive que me ausentar para poder... Porque assim, a Vânia ficou full time no hospital, período que ela ficou internada, e eu fiquei com as meninas, né? Elas ficaram 2 dias sem ir para a escola, mas depois a gente precisou voltar à rotina normal. E aí as pessoas do trabalho estavam rezando por ela. E aí, assim, a gente tem o grupo de futebol da paróquia aqui, né, que a gente se reúne alguns sábados no mês para jogar bola. O pessoal lá estava rezando por ela. O pessoal da Opus em Campinas estava rezando por ela, eu nem sabia. As meninas também comentavam com os amigos na escola, né? Então, assim, muitas pessoas estavam rezando e a gente não tinha ideia da quantidade de pessoas que estavam em oração por ela. Então, por exemplo, né, uma amiga da Fernanda, os pais dela também são católicos, acabaram comentando. Depois acabam com testemunhos, né, de que na igreja eles se levantaram todo mundo em oração por ela durante a celebração. Então, o nome dela foi colocado em várias missas. Muitos amigos próximos e pessoas desconhecidas também, que ficaram sabendo por causa de outras pessoas, acabaram rezando pela vida da Teresa. E isso nos ajudou muito. Nesse momento, assim, tudo na vida tem um propósito, né? E assim, uma coisa que ficou muito claro para a gente, e que a gente teve muito, uma paz no nosso coração. A gente não sabia o que ia acontecer, mas a gente tinha certeza de que Deus estava ali. Então, assim, eu cheguei a pensar, eu falo assim, que, nossa, somente o Espírito Santo para fazer você conseguir sentir isso, pensar esse tipo de coisa durante um momento tão difícil, né? No momento em que eu batizei ela, eu achei que talvez eu tivesse que devolver ela para Deus. E no meu coração, apesar, né, de ser uma coisa muito difícil, eu não tive medo se eu tivesse que passar por isso, né? Eu senti, claro, né, que a dor no meu coração, mas eu falei para Deus que eu sabia que ela não era minha e que eu gostaria realmente que ela voltasse para casa, que a gente pudesse trazer ela para cá, estar aqui com ela novamente, mas que eu não sabia qual era o projeto de Deus para ela. Então foi um momento muito difícil, mas esse Espírito Santo tocando no meu coração me trouxe paz. E a gente sabia que a gente estando ali na UTI, Deus tinha um propósito para a gente. Então, o que a gente pensou é assim, se a gente está aqui vivendo isso, vamos trazer Deus para dentro dessa UTI. Então, a gente vai rezar pelos médicos, a gente vai rezar pelos enfermeiros, pelas crianças que estão aqui, por cada pai, cada mãe que estava ali sofrendo pelo seu filho. E foi isso que a gente fez. A gente entregou o nosso coração nas nossas orações. Então, eu recebi da Rosália e do Marcelino, então a gente vai falar sobre eles depois novamente, que são pais da Giovana e do Marcelo, que são amigos das nossas filhas, né? Amigos de escola. A gente recebeu o terço de Nossa Senhora das Lágrimas e uma água de Nossa Senhora de Lourdes. Então eu fazia todos os dias, além de rezar o terço comum de Nossa Senhora de Fátima, né, que eu já tenho o hábito de rezar todos os dias por conta da consagração. Eu rezava lá no hospital muitas orações, e eu rezava todos os dias, pedindo intercessão de Nossa Senhora das Lágrimas, por toda a equipe médica, por todas as crianças, famílias, em especial pela Teresa. Passava a aguinha de Nossa Senhora de Lourdes nela todos os dias.
E aí a gente foi vivendo assim. O Mário ia para lá, cantava musiquinha para ela, católica, no ouvidinho dela. E assim, a gente não tem noção, não tem dimensão da quantidade de pessoas que rezaram por ela. A gente sabe que teve gente no Maranhão rezando, em Fortaleza, no Paraná, mais ao sul. Foram muitas pessoas rezando por ela e, como a Vânia disse, isso nos deu uma força e uma paz muito grande, porque depois que ela foi entubada, eu não podia ficar lá, eu vim para casa. No dia seguinte de manhã eu já estava lá, porque o diretor da UTI pediátrica ia passar para dar eles tinham conversado com toda a equipe médica, quais seriam os próximos passos da Tereza, né, lá na UTI. E assim, isso nos deu muita força, clareza. Nós realmente levamos Deus lá para a UTI. Teve uma criança que, no dia que ela foi internada, ela teve alta. E a mãe, ela tinha um paninho, né, de Jesus misericordioso. E quando ela teve alta, acho que uns 2, 3 dias depois da intubação da Tereza, ela sentiu muito forte no coração, né, quando ela teve alta do quarto para ir para casa com o filho, de deixar esse paninho de Jesus misericordioso com a Tereza. Tanto que ela pediu uma exceção para poder ir na UTI levar esse pano. E eu tive a graça de, nesse momento, estar junto com a Vânia. Ela falou, não sei se vocês são católicos ou não, mas... O mais bonito dessa história é que eu tinha encontrado essa mãe 1 ou 2 vezes no lactário, onde a gente tirava o leite para as crianças. Ela não estava na UTI mais, ela tinha tido gêmeos. Ela já tinha ficado um bom tempo na UTI, mas ela já estava no quarto. E a gente conversou, acho que uma única vez. E ela nem sabia que eu era católica, nada. Depois eu voltei para a UTI, ela foi para o quarto, e aí ela entrou procurando lá no lactário. A gente entra paramentado para não ter risco de contaminar o leite das crianças, né? E aí ela, nesse momento ainda, a Tereza nem estava tomando leite. Ela estava somente com a sondinha, com uma medicação, né, uma fórmula ali para ela não perder peso. E não é o leite, né, é uma nutrição mesmo parental que eles recebem para colocar, né, na criança. E aí ela nem me conhecia direito, ela entrou na UTI e falou, olha, eu preciso saber quem que é a Vânia. Aí ela olhou para mim e falou, você é a Vânia? Eu falei, sou eu. Ela falou, você é católica? Eu falei, sou. Ela falou, eu senti no meu coração que esse paninho devia ficar com você. Era um paninho quadradinho, assim, de 30 por 30, mais ou menos, né? Uma foto de Jesus misericordioso, escrito, eu confio em vós. E aí ela falou, eu queria deixar com você porque minhas crianças receberam alta. E aí ela ia para casa aí depois de 40, 50 dias no hospital, né? E aí ela falou que esse paninho tinha uma história, que ele começou com uma outra mãe, e aí quando a criança recebia alta, ela ia deixando com outra família, com outra criança, ali na UTI, né, que virou meio que um ciclo, né? Acho que deve estar lá até hoje. Esteja lá até hoje, a gente repassou ele depois também, e eu entreguei para a mãe do Guto, né, que era um menino com problema cardíaco. E assim, aí só cortando um pouquinho, a gente tinha tanta certeza já que o milagre de Deus já tinha sido feito, isso com 2 dias de UTI, que mesmo ela estando naquela situação, entubada, reações mínimas, assim, reconhecendo um pouco a nossa voz, por questão da intubação, a gente não ouvia mais a voz dele, o gritinho, apesar dela mexer a boca, a gente não escutava esse gritinho dela, e aí, como a Vânia disse, eu ia lá, eu rezava o terço do lado dela, junto com ela, eu cantava a música não é da Eliana, né? Mas Eu Sou um Milagre, né? A gente ouvia na voz dele. E assim, foram essas indas e vindas do hospital, eu que estava fora, elas eram muito... a angústia ela já tinha passado, porque a gente já confiava que o milagre tinha sido feito por Jesus, por Deus, só que, obviamente, teria o tempo humano, né, que é a recuperação dela, né? Então, assim, eu ia e voltava rezando o terço e cantando músicas, né? E 2 músicas, assim, que vieram muito no meu coração, no da Vânia. Uma é Teus Planos, né, do Juninho Casimiro,
e Eu Sou o Milagre, né, da Eliana. E assim, era muito até engraçado, porque eu colocava playlists aleatórias no Spotify e eu terminava minhas orações no carro, a hora que eu ligava, ou vinha Eu Sou o Milagre, ou vinha Teus Planos, logo na sequência, assim. Se não viesse de cara, assim, e são músicas, assim, que depois que eu colocava as meninas para dormir, eu vinha aqui no oratório rezar, e eu desabava em chorar cantando essas músicas. Porque eu tinha certeza que os planos de Deus já já tinham sido escritos muito antes dela nascer. A gente tinha muito forte no coração isso que a gente está fazendo agora, que é contar a história dela, que é algo que a gente precisava fazer para mostrar o quanto Deus foi bondoso, generoso com a nossa família, porque foi um milagre ela estar aqui. E assim, né? E assim, a gente só esperava mesmo o tempo dela se recuperar. O Mário comentou, né, dessas indas e vindas. A gente tem aí a Isabela, que é essa aqui que está aqui, olha aqui, filha. Olha na câmera, filha. A Isabela, ela estava com 2 aninhos, então, assim, ela nunca tinha ficado tanto tempo longe da mãe, né? E mesmo as mais velhas também não, né? Graças a Deus a gente nunca tinha passado por uma situação como essa. E aí eu conseguia vir, mas eu conseguia ficar muito pouco tempo em casa, porque eu tinha os horários ou de retirada de leite ou de amamentação, quando ela voltou a mamar, né? Então eu conseguia ficar 2, no máximo 3 horas, e aí eu já tinha que ir para lá para tirar leite novamente. Então eu ficava muito pouco tempo. Então as crianças também sentiram. Então foi um momento de fortalecimento para a gente. Então essas indas e vindas eram muito difíceis para nós dois, porque ficava um pouco do nosso coração em casa, um pouco do nosso coração lá no hospital, né? Até por conta de ter a Isabela, que era pequena também, né? E graças a Deus ficou super bem, mas sentiu, claro, a nossa falta, percebeu essa correria toda, né? E a princípio a gente contou para as meninas um pouco do que estava acontecendo, mas não contou os detalhes, né? De tudo que realmente estava acontecendo ali, de todos os riscos que tinham. Aos pouquinhos a gente foi passando para elas a situação, elas também foram rezando, né? Então lá do hospital, às vezes a gente conseguia rezar junto, fazia uma videozinho rapidinho, ou o Mário rezava com elas à noite antes delas dormirem também. E para elas também fortalecerem as orações delas, crescerem espiritualmente e também levar o pedido delas para Deus, né? Da necessidade da mãe estar de volta em casa, de querer que a Teresa também estivesse em casa. Aí nesse meio tempo, né, uma das provações que a gente teve, eu estava em casa um dia e assim, como é bom a gente ter uma rede de apoio, uma família unida, né? Então assim, eu tive o meu pai com a Célia, né, que é a minha boadrasta, que vieram aqui em casa, ajudaram com faxina, porque eu não tinha tempo de fazer isso, né? A minha sogra, a Marli, o Pardal, também vieram aqui, fizeram faxina, ajudaram com o almoço das meninas. E teve um dia que acho que era até um feriado, se não me engano, sei lá. Aí meu pai estava aqui em casa com a Célia, eles estavam fazendo faxina, e eu fui fazer o almoço pra gente. E a Duda falou assim, pai, eu vou te ajudar. E ela cortou, acho que foi cebolinha, salsinha, com uma faca que eu tenho aqui que é pesada. E ela largou muito na beira da bancada aqui de pedra. E essa faca caiu de ponta no pé dela. Apesar de não ter sido um corte muito grande, foi profundo. E eu passo muito mal vendo sangue, né? Pelo menos eu passava. E nesse momento aqui, foi até bom que meu pai estava aqui. Nós já pegamos ela, colocamos o pé dela para cima, tentamos estancar o sangramento, mas não teve jeito. Tivemos que ir para o hospital para dar conta, né? E assim, ela acho que puxou esse receio, apesar de eu não dar o show que ela deu, eu faço o que tem que fazer mesmo com medo e não gostar, precisou dar ponto. A gente ficou 1 hora para dar 3 pontos no pé dela,
né? E foi algo assim que não precisava naquele momento, mas foi um acidente, né? Então foi mais uma aprovação que a gente teve dentro das várias que a gente teve nesse período. A neném na UTI, problema com o carro, aí veio isso. Nesse período, aquele carro que a gente tinha comprado não estava com a gente. Então a gente precisou ficar pegando o carro emprestado para ir e voltar para o hospital. Então, assim, realmente a nossa rede de apoio foi muito boa, né? Os nossos irmãos, também a mãe do Mário e o padrasto dele me ajudou muito. É um pai com a roupa das crianças, como levar e buscar crianças na escola. A madrinha da Tereza, né? O Paulo e a Kátia me ajudaram muito a gente. Também ajudou muito. Nem sabiam que ia ser padrinhos dela ainda. Então, assim, graças a Deus, além das orações, a gente tinha muita gente por perto querendo nos ajudar. E aí, voltando um pouco ao que a gente viveu na UTI, as graças são muitas. Então, a gente conseguia ver muito a presença de Deus em tudo. Então, ali a gente conheceu várias pessoas, a gente viveu várias situações. Então, algumas coisas que eu queria partilhar me marcaram bastante. O quanto a gente precisa rezar pelos médicos, pelas enfermeiras. O ambiente da UTI, diferente do que a gente imagina, que é um ambiente de, pelo menos a UTI, né, neonatal infantil, não é fácil. Não é fácil, mas assim, eu tinha uma visão de que era um lugar horrível, né, de muito sofrimento, de muita tristeza. E lógico que existe a angústia dos pais, existe essa tristeza, mas existe muito amor. O carinho, a dedicação dos médicos, da equipe de enfermagem. Eles se doam demais por cada um ali, inclusive pelos pais, não só pelas crianças. Então, assim, a gente quis testemunhar muito de toda a história da Tereza, que eu também quero voltar a falar depois do olhinho, né, que a gente tem aqui de Terezinha. Além de tudo que a gente tinha para contar, a gente também pôde ouvir um pouco deles. Então, assim, muitas enfermeiras ficaram comovidas só de ver a gente rezando, de ver o Mário cantando para a Tereza, né? O Mário canta na missa, então ele tinha facilidade, não tinha vergonha de cantar ali, né? E a gente ia falando, e assim, eu sempre agradecia muito elas faziam algum procedimento mesmo, eu falava, nossa, muito obrigada pelo carinho, e isso emocionava elas, porque às vezes eu acho que elas não têm isso. Acho que as pessoas se esquecem que para elas também é difícil, que elas também perdem crianças ali, né? O que a gente elas viu, também se apegam, né? O que a gente viu muito na UTI, aí falando das famílias, né? Pai, mãe, as crianças que estavam lá, as pessoas que estão lá, elas se fecham, elas não conversam sobre nada com ninguém que está do lado, não conversam com a equipe médica estritamente o necessário. É um ambiente, apesar de mais acolhedor, né? Acho que até por ser criança, nenês, né? Recém-nascidos até, os médicos, os enfermeiros ficam mais comovidos, têm mais empatia, não que não tenha numa UTI de adulto, né? Mas por ser criança, nós, né, já temos mais empatia por qualquer coisa que acontece para uma criança que não é nossa, né? Até. E a gente não. A gente conversava, brincava, dava risada. Né? Aí até teve um dia que a Vânia saiu, que assim, enquanto a neném estava entubada, que a Vânia não precisava amamentá-la, ela podia sair por um período de 1, 2 horas no máximo, porém voltar. Então ela aproveitou dessa disponibilidade, ela vinha para ver as meninas, para descansar um pouco, porque lá na UTI ela não conseguia dormir. Porque a hora que ela dormia, chegava um enfermeiro para fazer algum procedimento. Ou, né, alguma coisa do lado, e ela acabava acordando. Né? Tinha a neném, ela ficou com um acesso que chama PIC, que é porque assim, não dava para colocar aquela tradicional, porque como ela não estava 100% sedada, ela se mexia. E rompia muitas vezes. E esse PIC é uma agulha, né? Obviamente maleável, que ela vem até quase o coração. Passa um fiozinho, né, que vai até próximo ao coração, entra para fazer toda a medicação, o soro que ela estava tomando, aquela fórmula que era o que estava mantendo ela alimentada, do PIC antes disso.
você contar de alguma situação que você estava vivendo, né? Um dia que então, você estava lá na e a gente conversando, e aí a enfermeira falou assim para a médica, doutora, ela tá com a boca muito ressecada, porque por estar entubada, né, ela não fazia assim com a língua, né, que a gente faz até automaticamente sem perceber para umedecer, né, o lábio, para não ter rachadura. Eu falei assim, a gente precisa passar um olhinho, alguma coisa. E eu brinquei, né, na hora que ela foi passar, eu falei, nossa senhora, né, até aqui na UTI tem Carmed, né, que é aquela manteiga de cacau caríssima, né. Em vez de você pagar R$5 na farmácia, vai pagar quase R$30. Aí ela falou assim, pai, como é que você sabe disso, né? E era uma outra enfermeira. Eu falei, eu não tenho só ela, eu já tenho mais 3 filhas antes, né? Então, assim, a gente como pai de menina é obrigado a saber dessas coisas, né? Nem que não queira, acaba sabendo. E aquilo lá virou piada na UTI. Porque uma foi para lá para outra, aí chegava a enfermeira nova, que eu falo, porque assim, tem os rodízios lá de turno delas, e mesmo que passou 2 dias a enfermeira voltou, elas nunca voltam na mesma criança, elas vão fazendo um rodízio. Aí, você que é o pai lá que a história do Carmed, falei, Então, assim, a gente acabou, até pelo nosso perfil, levando um pouco de alegria, né, para a UTI, e os próprios enfermeiros, as enfermeiras, os médicos, falavam isso para a gente. E falavam dessa questão da fé, né, que eles viam a gente rezando, eu cantava muito para ela, vou ver se a gente até consegue colocar na edição aqui esse videozinho de eu cantando para ela. Eu quero te servir, cura-me, sou tua imagem, cura-me, ó filho de Davi, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. E assim, ela tem reações, teve hora de eu até ter que parar de cantar, porque ela começava a se mexer muito, apesar de sedada, mexia os braços, as pernas, e assim, corria o risco ela estava cheia de fio, né? Era fio de acesso, eram os eletrodos que estavam monitorando o coração, tinha um sensorzinho no pé dela para medir a oxigenação e batimento cardíaco. Então, aqui a nossa Tereza, nosso pequeno milagre, ó. Aqui, essa princesinha gordinha. 10 quilos de pura saúde e gostosura, né, filha? Assim, uma das coisas que eu estava falando, né, que algumas situações me marcaram. Então, teve algumas enfermeiras que me abraçaram, ficaram muito comovidas com a história dela, né? E aí também algumas médicas, e assim, elas são muito carinhosas. Eu lembro que teve uma médica que ela já fazia vários dias que ela estava lá entubada, né? E essa médica ia sair, ia pegar folga, só que ela ia ficar 4 ou 5 dias sem voltar e para UTI. E aí ela foi despedir da gente, né? E ela falou, olha mãe, eu espero que quando eu volte, vocês não estejam aqui mais. Ela falou, tenho fé que vocês já vão estar em casa. E aí ela conversou lá, sempre muito carinhosa. E aí eu peguei e agradeci, falei, nossa, doutora, todas as equipes foram muito boas, né? Mudava a equipe médica, mudava também não só as enfermeiras, mas o pediatra responsável. Mas a equipe dela foi sensacional. E aí eu falei isso pra ela, falei, olha, a sua equipe foi muito, muito boa, vocês são muito carinhosas. Falei que Deus continue abençoando o seu trabalho e essa médica com chorar. Ela falou, nossa, muito obrigada. Então, assim, a gente viu ali a necessidade também que elas têm, porque é um momento difícil para elas, né?
E assim também aconteceu com outras enfermeiras, né? Eu lembro que às vezes eu precisava sair, o Mário não estava lá, eu precisava ir ao banheiro, por exemplo, ou fazer a retirada do leite, né? E eu precisava deixar ela ali com as enfermeiras. Então, assim, às vezes eu saía, ficava 20 minutos e ela ficava sozinha, né? Até mais, né? Porque às vezes demorava para retirar o leite, né? Ou às vezes até porque algum médico chamava para conversar sobre alguma situação dela. E aí, às vezes eu chegava, né? Eu lembro de uma enfermeira que eu até mandei foto para o Mário, que eu fiquei até emocionada na hora que eu vi. Quando eu voltei, ela tinha pego o esparadrapo, o gás, o que ela tinha ali, ela tinha feito lacinhos e colocado na cabecinha dela, lacinho, na roupinha. Então, assim, é um gesto de carinho que pra gente, pai e mãe, faz diferença. A gente vê que existe um cuidado, um zelo, né? Então, assim, pra gente, aquele momento de UTI foi um momento também de crescimento espiritual. Pra gente poder, não sei se a gente precisava disso naquele momento, se outras pessoas precisavam que a gente estivesse ali, mas se forma realmente uma corrente de oração e a gente consegue ver a presença de Deus em qualquer situação. Mesmo na situação onde a gente passa por uma dificuldade, por um risco, por medo, por insegurança, por problemas de saúde, né? Então, a gente passou tudo isso no hospital com ela e foram ao todo 12 dias de UTI. Eu não me recordo se foram 6, 8 dias que ela permaneceu entubada, mas dentro de todo o prognóstico que os médicos tinham dela, a expectativa é que ela tivesse uma recuperação lenta, né? A perder a dependência, porque assim, quando ela estava entubada, ela tinha ventilação, respirando por ela, quase 100%, tinha o oxigênio umedecido e aquecido para ajudar na absorção do oxigênio que ela teria por conta de estar com bronquiolite e todo o pulmão direito com pneumonia. Então, assim, ela teve mais de 50% do comprometimento respiratório dela. Então, assim, ela passou 6 a 8 dias entubada e os médicos achavam que ela teria um progresso, uma recuperação mais lenta por conta disso. E até nesse meio tempo que ela estava ainda entubada, a gente, voltando a falar daquele planinho do Sagrado Coração, não é Sagrado Coração, Jesus Misericordioso, né? A gente passou ele pro Guto, que era aquele menino que tinha um problema no coração, e a gente passou por quê? Porque a gente já tinha certeza do milagre que já tinha acontecido. Na verdade, ele é passado na alta, né? Mas eu conversei com o Mário, eu falei que estava sentindo no meu coração que o Guto precisava mais daquele paninho do que a Tereza. E o que ele achava, ele falou, não, pode passar. Então, a gente, antes mesmo da alta da Tereza, a gente já passou o paninho de Jesus Misericordioso para a Isabela, mãe do Guto. E assim, ele precisou passar por uma nova cirurgia, né? Não me lembro agora do que foi, mas relacionado ao coração. E o médico tinha falado para ela que, por conta da cirurgia, a expectativa de alta dele da UTI era de no mínimo 15 dias. E foi tão interessante que quando a gente teve a alta da Tereza, na mesma semana, alguns dias depois, assim, o Guto teve alta e foi para casa. Não chegou nem a 10 dias em relação a quando ela recebeu o paninho de Jesus Misericordioso. Ela também fez o batismo, né, sob condição, o batismo do Guto no hospital, né, eles também são católicos, então assim, a gente mostrou para eles a Vânia mostrou como é que era o procedimento, como era a fórmula correta para se fazer, mas voltando, ela foi estubada, porém ela continuou com a sonda para alimentação ainda, porque ela não poderia mamar, e assim, no momento que retira a intubação, que ela é estubada, na primeira avaliação, algumas horas depois, 2 ou 3 horas depois, os médicos já veem que ela está respirando muito bem, mesmo com a ventilação. E eles falam para a gente assim, eu poderia diminuir muito a dependência dela do respirador, porque eu estou vendo que ela está bem. Os sinais dela, né, vitais mostravam isso. Eles diminuem a sedação depois da extubação para a criança abrir os olhos, mexer a cabeça, porque até então ela tem muitos espasmos, vamos dizer assim, né, enquanto ela está sedada, não 100%.
Então, assim, ela começa a ter uma melhora muito grande. Só que ele fala, ó, pai, mãe, não dá para simplesmente eu ir lá e diminuir, porque a gente tem um protocolo para seguir. E assim, a gente fala, ok, a gente segue o protocolo. Só que ela está recuperando muito bem. Então, assim, eles começam a diminuir a respiração dela de 95% para 80%, para ela começar a fazer esse esforço. Mas, assim, esse período que demoraria uma semana, levou 4 dias, né? Mais ou menos. Então, assim, só que desses 4 dias, 1 dia e meio ela ficou respirando sozinha, sem aparelho nenhum. Porque qual que é o primeiro procedimento? A máquina do respirador é diminuir a oxigenação, porém a ventilação permanece. Segundo passo, eles tiram a ventilação e tiram o aquecimento e a umidade do ar, né? E aí ela fica com aquele negócio, só que com a respiração mais forte, né? A quantidade de oxigênio que é mandada para ela. E eles foram diminuindo, e até teve uma coisa engraçada, que eles falavam assim, mãe, a neném ainda vai demorar mais 1 a 2 dias aqui para você começar de fato a amamentar ela. Agora que ela acordou, nós vamos tirar a forma, o seu leite que estava sendo descartado, nós vamos armazenar ele, vamos guardar, que ele pode ser guardado por até 24 horas, e em vez disso a gente vai pôr na sonda o seu leite, o leite materno. Só que nela tá meio acordada, ela vai lá, mete a mão na sonda que estava no narizinho e arranca. Aí não tem o que fazer. Aí a médica falou, bom, vamos tentar amamentar. Se ela não mamar, a gente põe a sonda de novo. Ah, mas a hora que ela viu a mãe, né, uma semana sem mamar, sem ter aquele contato com a mãe, né, que todo neném tem, né, mas pegou muito bem, mamou maravilhosamente bem, e foram acho que 2 dias e meio, retiraram completamente a oxigenação dela, ela já começou a respirar sozinha, ela não tinha mais aquele afundado aqui e aqui, que a Vânia comentou no início do vídeo, né? E ela estava se recuperando muito bem. Vou dar um exemplo aqui. Teve uma criança que estava grave, obviamente, mas ela não chegou até a parada respiratória e não foi necessário entubar. Porém, ela estava com auxílio de respirador. Não precisou respirador mecânico, mas de umidade e aquecimento eles colocaram. Ela ficou quase uma semana a mais na UTI que a Tereza, porque vamos dizer assim, foi a recuperação, o prazo normal que os médicos estipulam. Ela foi muito, apesar desses 12 dias ter parecido um mês na UTI, foi muito rápido. Foi muito rápido mesmo. E aí a gente foi, assim, acabamos não indo para o quarto, porque não tinha vaga. E na noite, assim, 10 horas da noite, nem me recordo mais o horário, mas assim, eu sei que foi bem no final da noite. Conseguiram um quarto, a gente foi pro quarto. Aí eu falei, não, eu vou junto. Saí de casa aqui, deixei minha sogra com as meninas e fui passar a noite com elas no hospital. Só que a gente acordou no dia de manhã, acho que era 10, 11 horas da manhã, já estava indo embora para casa, de alta. Porque se não tivesse ido pro quarto, teria tido alta direto da UTI, porque não tinha quarto, né? Foi uma recuperação surpreendente, assim, pela gravidade mesmo, né? E só pode ser mesmo as mãos de Deus, porque o que a gente via realmente lá era que muitas crianças não conseguiam tão rapidamente respirar sozinhas, né? Então, se recuperar tão bem e acabavam demorando mais, principalmente depois da extubação, né? Uma das coisas que aconteceu após a extubação, que foi um pouco difícil, que é comum acontecer, é que ela teve um pouco de abstinência. Então, assim, foi um sofrimento para mim, como mãe, né, de estar vendo ela daquele jeito, porque é como uma criança, como uma pessoa drogada mesmo, né? Então, assim, ela ficava muito agitada, então, os olhos trêmulos, assim, ela meio fora de si ainda, eu não vou né? me lembrar o nome do sedativo que ela estava, mas os médicos falaram que a abstinência é semelhante a alguém que tem abstinência de heroína. Então, assim, a criança ela ficava olhando pro nada, aí do nada ela estava olhando para você, ela virava o olho para cima, o olhinho dela, ele não ficava fixo, assim, reto, ele ficava meio trêmulo, né? E assim, ela ficava muito agitada, nervosa,
Esse processo do sedativo, ele às vezes tira um pouco, aumenta um pouco, tira um pouco, aumenta um pouco, até a criança realmente conseguir não depender mais. Por isso que a necessidade, né, que os médicos falam no começo, de não colocar muito sedativo. Por isso que ela ficava sempre um pouquinho acordada. E associá-lo com até mais leve, que não dá abstinência. Para não ter que colocar uma dose muito alta desse aí que tem que ser usado, enfim, e dar abstinência. Né? Mas, enfim, foi uma vitória, né? O tempo que a gente ficou lá foi necessário para a gente, para ela, de aprendizado, para outras pessoas que passaram pela nossa vida, pela vida da Teresa, que tenho certeza que levaram um pouquinho também dessa história dela, né? Essas mães que tiveram contato com a gente, e também para outras pessoas que não estavam lá. Porque a gente teve muitos testemunhos de pessoas que, ouvindo a história dela, foram tocadas por Deus, né? De alguma forma. Então, assim, teve gente que agradeceu, falou muito obrigada por compartilhar essa história comigo, porque isso mudou minha vida. Eu comecei a ver coisas de formas diferentes que eu não via antes, né? Comecei a ver Deus melhor nas coisas, né? Então, assim, tudo realmente tem seu motivo. E o que a gente guardou muito desse tempo de UTI é o quanto a gente sentiu a presença de Deus. Então, assim, apesar dos abalos, né, de tudo que a gente passou, de todos os momentos de dificuldade, né, ali, a paz no nosso coração só pode ser percebida para quem tem Deus no coração. Então, a gente estava aberto para Deus ali naquele momento, para conseguir ser tocado por Ele, para conseguir ouvir aquilo que Ele tinha para a gente, e através dali, daquilo que a gente viver, a gente tentar tirar algumas coisas boas dali. E foi isso que aconteceu. A gente saiu de lá na certeza de que Deus queria que a gente testemunhasse a vida da Teresa. O milagre que Ele tinha feito ali, que começou muito antes dessa internação dela. Em várias coisas que aconteceram na nossa vida. Você pode falar do óleo, né? Assim, em novembro do ano passado, enquanto a gente ainda estava com a Teresa no forninho, pega ali pra mim, mano. Eu fui na casa da minha mãe, até com a picapinha que meu pai tinha, na época, buscar algumas coisas lá, e eu não amarrei direito, e eu teria que ter, para vir para minha casa, eu teria que ter seguido uma rua reta. Eu não sei porquê, eu virei para a esquerda. Não é nenhum caminho habitual que eu faço. Mas eu faço pela rodovia. Mas como eu estava com essas coisas na picape, eu preferi ir por dentro. E eu virei para a esquerda, não sei porquê. Quando eu faço a curva devagar, tudo que estava em cima da picapinha tomba para fora. E assim, aí no que tomba, um senhor americano, que eu não me lembro o nome dele agora, mas ele é casado com uma brasileira, Solange Terezinha. Eles saem para fora ali, aí ele vem falando inglês comigo, eu com o meu inglês super fluente, eu consigo conversar com ele do meu jeito, ele me entende e eu entendo ele um pouquinho. E eles moravam no Alasca, até acho que numa região de sítio, fazenda lá. Então, assim, ele me ajudou a amarrar e a gente foi conversando. E a esposa dele chegou, a Solange Terezinha, e ele falou: a Vânia estava no nosso carro com as meninas. Falou: nossa, que família bonita, né? Vocês têm 3 meninas. E depois viu que a Vânia estava grávida, né? Aí perguntou: como é que vai chamar? Aí a gente falou: a Teresa. Aí ela perguntou: mas por que Teresa? É o que a gente escuta bastante, aliás. Muita gente pergunta pra gente por que Teresa, né? Porque não é um nome assim tão comum para criança, né? É um nome mais comum para as pessoas mais velhas. Né? Eu brinco que ela já nasceu aposentada, né? Porque chama Teresa. E aí, pode falar. E aí, quando ela me perguntou isso, eu falei: olha, eu não sei se você tem alguma religião ou não. Eu falei: nós somos católicos, né? E o nome dela tem a ver com a nossa religião. Aí ela falou que era católica e eu contei a história para ela. Falei para ela que o que eu contei aqui no início do vídeo, né? Que nós contamos, né? Que nós estávamos fazendo a novena de Santa Zé de São Luís Martã, que as meninas estavam envolvidas com a história de Santa Terezinha, e que desde o início, mesmo a gente não sabendo se ia ser menina ou se seria menino, a gente já havia decidido no dia em que a gente descobriu que se fosse menina, seria Teresa, que foi uma sugestão das crianças,
e que a gente achou que é o que deveria ser, né? E aí ela falou, nossa, eu estou muito emocionada. Ela falou, você sabia que o meu nome também é devoção a Santa Teresinha? O meu segundo nome é Terezinha. E aí ela falou, meu nome é Solange Terezinha. E porque minha mãe era devota. E aí a gente começou a conversar. Ela era uma pessoa, assim, maravilhosa. Eles são bastante envolvidos com a igreja. Ela reza o rosário todos os dias. E eles têm uma equipe que eu achei muito bonito, lá no Alasca, de intercessores. Esses intercessores, eles rezam por crianças que são sequestradas. E aí, nesse momento, ela até mostrou para mim uma foto de uma criança que eles haviam acabado de resgatar de um sequestro. Então, existem algumas pessoas da equipe deles que vão até outro país para resgatar crianças e traz de volta. Enquanto essa pessoa vai até lá, eles formam um grupo de oração que ficam rezando pela criança e pelas pessoas envolvidas. E então, assim, eu achei maravilhoso, né? A gente ficou... Como Deus é bom de nos dar aí a oportunidade de conhecer alguém que tem um trabalho tão bonito, né? E aí ela pegou e falou pro esposo dela, falou, não deixe eles ir embora, você pode esperar um pouco? Aí eu falei, posso. Ou então eu vou rapidinho lá dentro buscar uma coisa para você. E aí ela entrou para dentro da casa dela, eles estavam aqui no Brasil de visita à filha dela que tinha ganhado um bebê, né? E aí ela pegou e voltou com esse olhinho e com esse papelzinho aqui, que é uma oraçãozinha e também um pouco da historinha. E ela falou para mim assim, que eventualmente ela vai para a França, no mosteiro onde Santa Teresinha viveu, e ela compra esse olhinho abençoado e deixa com ela. E ela só tinha esse. Ela falou, quando eu encontro alguém que tem uma certa devoção e que eu sinto no meu coração de que a pessoa precisa desse óleo tão abençoado, eu dou de presente. Ela falou, eu queria presentear vocês. Ela falou que a gente não imaginaria o tamanho da preciosidade desse óleo, né? E a gente realmente não imaginava. A gente descobriu até há pouco tempo, porque esse panfleto que ela entregou pra gente, ele tá todo em inglês, né? Como eu falei, meu inglês é super fluente. Precisou de um tradutor do Google para depois ver. Esse óleo ele é feito pelas irmãs carmelitas que hoje moram no mesmo mosteiro que Santa Teresinha viveu, né? Os seus 24 anos de vida. E ele é feito com as rosas que florescem lá. E ele é imerso nesse óleo um osso, né, de Santa Teresinha. Então, com isso, esse óleo ele passa a ser uma relíquia, né, creio eu, de terceiro grau, de Santa Teresinha, né? E assim, é algo que foi mais um sinal de Deus na nossa vida, de que Teresa era o nome da neném que a gente deveria ter, né? Foi uma confirmação, né? Pra gente, assim, né? Nós já rezamos por esse casal, por Deus ter colocado ele na nossa vida nesse momento. Esse olhinho já foi usado algumas vezes e ele traz pra gente um significado muito grande de quanto Deus tem sido carinhoso com a nossa família e de quanto Deus quer algo de nós ou da Teresa. Nós não sabemos exatamente o que ele quer, o tamanho disso, né, se é algo pequeno ou grande, mas o que a gente pode fazer no momento é testemunhar o que a gente tem vivido. Até assim, todo esse momento que a gente passou por ela, a gente rezava muito, e tanto eu como a Vânia, a gente sentia muito forte no nosso coração que tudo isso que a gente estava vivendo não era algo para ficar só com a gente, que a gente precisava contar esse milagre, né, que foi a Teresa, que é a vida dela, né? Ela poderia não estar aqui hoje, a gente poderia não estar gravando esse vídeo hoje, só que a gente não sabia como fazer isso daí, né? Então aí entram algumas pessoas na nossa vida que nos dão assim um norte, né? Uma delas é o meu grande irmão Felipe Lima, um abraço. Quando a gente contou essa história para ele, ele falou assim: vocês precisam gravar isso e pôr no YouTube para as pessoas poderem ver, escutar esse testemunho, porque e a gente nunca pensou nisso, né?
Outra pessoa que tem nos ajudado muito também é o Daniel, que está atrás das câmeras aqui, o nosso diretor. Ficou vermelho aqui agora. Que está nos ajudando a gravar, né? Porque a gente não tem essa expertise, vamos dizer assim, de filmagem, como fazer, né? Então, assim, a gente é muito grato, né? O Daniel é primo da Vânia, né? Então, assim, já é da família há muitos anos, mas o Felipe é um cara que é um amigo, é um irmão que apareceu na minha vida por oração, né? Eu não vou contar aqui os pormenores, né? Mas eu tinha um propósito e eu rezava muito a Deus. E ele chegou através, depois de, não foi assim muito tempo, não, é da pandemia para cá que eu venho rezando por esse propósito. E agora, e ele apareceu na minha vida esse ano. Né? A gente se conheceu na igreja, olha. Então, assim, não tem como não ser um presente de Deus isso, né? Família é um presente de Deus, amigos que Deus coloca então no nosso caminho também é um presente extraordinário, né, Tereza? Então, assim, tudo isso nos fez crescer espiritualmente. Nós já somos católicos há muito tempo, né? Eu participei de grupo de jovens, né, da fundação de grupo de jovens aqui na nossa cidade de Valinhos. Nos conhecemos nesse grupo de jovens, né? Ainda somos jovens, né? Só que agora com 38 anos cada um. E Deus tocava muito no nosso coração de partilhar isso com as pessoas, né? Porque o testemunho, o exemplo, né? Ele move as pessoas, né? Às vezes só da gente falar, né? Seu dia a dia, as pessoas não sabem tudo que a gente já passou. O ano de 2024 para nós tem sido um ano maravilhoso, mas a gente teve diversas provações esse ano, né? A nossa, não só a gente, mas a nossa família como um todo, né? Acho que quanto mais a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente busca o céu, porque é isso que a gente hoje tenta fazer para as nossas filhas. Então, assim, tudo que a gente faz, a educação, como disse Santa Teresinha, né, a gente não ganha, ela não queria ganhar o céu pelas grandes coisas, né? Ela dizia que a gente existe uma pequena via para o céu, né? Então, a santificação vem das pequenas coisas da sua vida, você colocar amor em tudo aquilo que você faz. Do ordinário. Então, assim, o que é o ordinário? É o meu trabalho, né? Que eu, através dele, eu provo tudo que minha família precisa, seja de alimentação, roupa, escola, saúde. A Vânia, né, tem um trabalho muito mais importante que o meu, que é cuidar das nossas filhas, educar as nossas filhas, cuidar da nossa casa, das nossas roupas. É um trabalho muito mais virtuoso do que o meu. Então, assim, a gente precisava contar para vocês um pouco da história da Tereza, né? Que a gente passou com ela, que eu não tenho nem uma vírgula de dúvida do quanto Deus fez pela nossa família e o quanto Ele vai fazer ainda, e eu espero que com a história dela a gente possa fazer com que essa graça chegue também à sua família. Acho que só colocar assim, como a Tereza está hoje, né? Depois que passou por tudo isso, a gente voltou para casa. Ela, por conta da respiração, né, da parada respiratória e cardíaca, e também por conta dela ter ficado aí esses quase 15 dias no hospital, ela teve um atraso. Então, assim, a gente precisou acompanhar ela na questão de desenvolvimento e também para que ela ter certeza de que ela não teria nenhuma sequela. E só fazendo uma observação dentro disso daí, por exemplo, se nós que somos grandes, uma criança de 5 anos, 3 anos, ou a gente, se a gente tem uma parada cardiorrespiratória e a gente tem uma sequela, quando a gente volta fica visível. Como, por exemplo, não conseguir falar, não conseguir movimentar um lado do corpo, ficar atônito, né?
Então, assim, ela, por ser neném e tá nesse processo de desenvolvimento, não tinha como saber. Ela ainda não tinha, né? Ela não utilizava muito a coordenação motora dela ainda. Ela não tinha, era só espasmo. Então, assim, ela estava começando, ela tinha 1 mês de vida. Então, a gente fez todo esse acompanhamento dela com fisioterapeuta, com fono, para ter certeza de que ela não tinha ficado com nenhum problema. Porque, de início, ela não estava acompanhando o desenvolvimento para a idade. Era pouco atraso, mas existia. E ela tinha, principalmente no lado esquerdo dela, uma dificuldade de movimento. Então, assim, ela ficava com a mão mais fechada, mais contraída. E isso poderia ser só questão de tensões do que ela tinha vivido, né? Ela nasceu mas também poderia ser por ter sido atingido alguma parte cerebral. Ela nasceu também com um torcicolo congênito. E isso, por regra, já pode causar um atraso no desenvolvimento. O que ficou, assim, um asterisco, um alerta maior, foi por conta da parada que ela teve. Tinha uma pequena simetria craniana, e aí, por conta disso, podia desestabilizar todo o corpinho dela, né? Então, a gente acompanhou aí até o 6º mês de vida, praticamente, né? Ela recebeu alta faz pouco tempo. Hoje ela vai completar 7 meses já, essa semana. Mas ela tá muito bem. Está muito bem mesmo, superando todas as expectativas. Já se arrasta de bundinha. Já está começando aí com sinais para engatinhar. Já fica, né, na posição de gatinho. Já está tentando se mover de um lugar para o outro. Ela mexe muito bem os 2 lados do corpo. Já está falando também. Ela nunca teve problema com a mamada, mesmo depois. Então, assim, Deus foi tão generoso que, pelo que a gente tem observado até agora, ela está, assim, 100%, sem nenhum risco de apresentar algum tipo de problema, seja motor, seja de fala, né? Então, assim, o milagre realmente foi completo. Como a gente sempre fala, Deus não vai fazer um milagre pela metade. A partir do momento que a gente descobriu que a gente... É que nem eu falei pra Vânia, assim, ela que... Eu, por conta do trabalho, fui pouquíssimas vezes acompanhar a fisioterapia e os médicos, até por não dar um prognóstico, né, os fisioterapeutas, na verdade, eles falavam que às vezes até acabavam colocando um pouco de susto na gente. E eu falava para a Vânia assim, Deus não ia fazer um milagre pela metade. Ou ele faz o milagre de forma completa, ou não faz, né? Então, assim, eu tinha certeza absoluta, apesar dos médicos agirem com cautela, e aí está no papel deles, né, os fisioterapeutas da clínica, de que, por mais que ela tivesse esse atraso, que era normal de tudo que ela passou, né, foi atípico, que ela estava curada. Era só questão de tempo para ela voltar. Hoje, com 6 meses, quase 7, vai completar essa semana agora, ela dá sinais que vai começar a engatinhar antes que as meninas, que as 3 anteriores. Assim, isso, obviamente, para quem tem bastante filho como a gente vê que o segundo filho desenvolve mais rápido que o primeiro, o terceiro mais rápido que o segundo, e provavelmente o quarto vai desenvolver mais rápido que a terceira, né? Então, hoje ela está plena, ela teve até um quadro gripal na semana passada, e a médica que nos atendeu no hospital, novamente fomos para o Madre e fomos rezando para colocar médico abençoado no nosso caminho, e graças a Deus a médica falou, não adianta dar um xarope para ela porque ela não vai saber expectorar. Como vocês já falaram que ela passou por internação, vocês conhecem a fisioterapia respiratória. Aí nós chamamos aqui em casa uma fisioterapeuta, ela fez... Que inclusive, que cuidava dela. Que cuidava dela na clínica, e ela fez aqui todos os procedimentos aqui em casa, fez uma sessão, as manobras, acho que pouco mais de 1 hora, e ela não estava dormindo há 2, 3 noites direito, só queria dormir no colo da gente, bem manhosa. Ela já dormiu maravilhosamente bem na primeira noite, acordou 3 vezes para mamar, mas até ok, terminava de mamar, nem acordou, né? Direto depois da fisioterapia, aí na segunda noite ela acordou 3 vezes, na terceira noite ela acordou uma vez só e já voltou a dormir, que é o normal, e está super bem, não precisou fazer de novo a fisioterapia, uma nova sessão. Uma única sessão já resolveu. Já resolveu, então assim, Deus é maravilhoso, né? Depois, até voltando a falar um pouquinho da questão do batismo, né? Falando de Nossa Senhora de Fátima também. Falando de Nossa Senhora de Fátima, mais uma
Deocidência, Cristocidência, né? A delicadeza de Deus. Ela foi batizada no dia 13 de maio, né? E assim, batizada na igreja. Mas assim, até o padre Maurício, no dia que eu fiz a minha consagração, a Vânia, a renovação dela, a gente fez assim, vocês querem fazer o batismo dela no dia 13? Na hora, a gente nem pensou. A gente topou na hora. E a gente ficou no banco da frente, porque para ficar próximo da área do batistério lá, do batismo, né? E ele chegou para a Vânia, que estava no canto direito do banco, assim, pôs a mão no ombro dela e falou assim, mãe, você... Primeiro ele perguntou, né, como é que você batizou sua filha, né? Aí, para ver se a fórmula estava correta. Aí eu falei, ele falou que era isso mesmo. E aí ele falou assim, ó, o seu batismo salvou a vida da Teresa. Não teve como não se emocionar na hora. E ele falou, então eu vou fazer um batismo sob condição. Né? Tanto que quando ele vai fazer o batismo dela, que é o momento dela, ele fala, Teresa Maria Leardini, caso você ainda não tenha sido batizada, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E óbvio, fez a cerimônia completa, com sal, exorcizado, com óleo dos catecúmenos, né? Isso não foi feito, né? Lá no hospital só foi feita a fórmula e a água benta. Então é isso. Espero que vocês possam ter conhecido um pouquinho da nossa história, em especial da Teresa, que sirva de testemunho de vida para vocês, que possa tocar no coração de vocês, mais do que a vida só da Teresa, mas que Deus esteja presente nessa história, né? Uhum. Que vocês possam sentir o quanto Deus é poderoso, né? O quanto a nossa vida está nas mãos dele e o quanto ele cuida de nós. A história da Teresa, ela vem para mudar a nossa história, né? Para que a gente se aproxime de Deus, para que outras pessoas se aproximem de Deus. E esse realmente é o nosso objetivo. Como a Mari falou, a gente dar esse testemunho de vida dela não é para a gente aparecer aqui, porque não é o que a gente queria mesmo, mas é para que sirva para alguém, né? Para que possa tocar no coração de alguém, para que talvez você que esteja ouvindo, que não conheça a história de Santa Teresinha, ou que não conheça a história de Santa Zélia e São Luís Martin, se tiver interesse, se você conseguir aí procurar melhor, conhecer um pouco mais, a gente também vai tentar aí ao longo do tempo colocando mais alguma coisa aí sobre a vida desses santos que foram tão importantes para a gente, né? De que muitas vezes Deus nos escolhe para viver determinadas coisas, mas que aquilo que a gente está vivendo é porque Deus precisa da gente para aquilo, para transformar uma vida, para transformar a nossa vida, né? Para melhorar, né, a nossa santificação. E então que você possa também ser tocado, que o Espírito Santo possa conduzir cada um de vocês pelo caminho melhor, pelo caminho que chega até Ele, né? Através da Virgem Maria, através da história dos santos, que são exemplos para a gente, e que nos fazem aí ter um amor ainda maior pela vida, né? Por Deus, pelo aquilo que Deus tem de propósito para cada um de nós. E assim, até peguei o celular aqui emprestado do Dani, para olhar algo que eu compartilhei nas minhas redes sociais, que eu queria deixar essa mensagem para vocês, que aquilo que a gente confia a Jesus nunca vai dar errado, né? Então, assim, se você tem algo, né, a pedir, algum propósito, seja trabalho, família, qualquer área da sua vida, peça, né, a Jesus, entrega a Ele, né, confia a Jesus, que não tem como dar errado. Então, assim, aquilo que confiamos a Jesus nunca dará errado. Então, assim, confia a Ele, pede a Ele. Às vezes o que a gente pede não é aquilo que a gente precisa, mas com certeza Deus vai nos dar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente necessita. Tem mais uma coisa para... Tem mais uma coisa, só um minuto, filha. Tem mais uma coisa para falar, que eu comentei nesse vídeo, esqueci, que durante todo esse tempo, né, tudo que ela passou, esses procedimentos que ela teve no hospital, a gente comentou da família do Marcelino e da Rosália.
que são esse casal de amigos, que hoje são amigos nossos, mas que a gente conheceu por conta das nossas filhas, estudarem com os filhos deles, né? E a Rosária e o Marcelino pegaram muito pela Teresa também, né? E aí, durante esse tempo dela de UTI, o Marcelino se propôs, ele faz romaria para Aparecida do Norte todo ano. E ele sempre leva alguma coisa para agradecer, né? Algum motivo. E ele se propôs esse ano que se a Teresa ficasse bem, se ela sobrevivesse, se ela estivesse bem, que ele faria essa romaria em agradecimento à vida da Teresa. E aí essa semana, teve o dia 12 de outubro, ele fez a romaria, né? Chegou acho que na terça, ele chegou depois do dia 12, né? Em Aparecida do Norte. Ele foi caminhando de Campinas até lá. Ele pediu uma foto da Teresa para estar levando, a gente mandou uma foto, ele fez uma camiseta, depois a gente vai pôr foto também. E fez a caminhada, levou a camiseta lá da Teresa e mandou uma foto pra gente de que ele chegou em Aparecida, agradecendo pela vida da Teresa. Então a gente quer agradecer, aproveitando esse momento, ao Marcelino, ao Rosário, a família dele, mas também a todas as pessoas, amigos, família, conhecidos, padres. Muitos padres rezaram pela Teresa, médicos também, né, que estiveram em oração, por todas as pessoas que se dedicaram a louvar, a agradecer e a rezar pela vida da Teresa. Também uma coisa que a gente tomou por decisão esse ano, que a gente fez pela primeira vez, Deus, não, como a gente falou, não tem coincidência, né? Uma das nossas filhas fazem aniversário dia 22 de setembro. Dia 22 de setembro é o dia que a gente precisa começar a novena de Santa Teresinha, para que ela seja finalizada no dia 1º de outubro, que é o dia de Santa Teresinha. Então, para a gente nunca mais esquecer, todos os anos, no dia do aniversário da nossa filha, a gente começa a fazer a novena e termina sempre no dia 1º de outubro. Então, todos os anos, a partir deste ano, a gente se reúne em família, convida alguns amigos, inclusive o Daniel, que está aqui atrás das câmeras, participou com a gente, a família dele também, e a gente faz a novena de Santa Teresinha. O último dia, a gente se reúne e reza um terço e a novena. Então, foi isso que a gente fez esse ano e a gente quer fazer todos os anos, em agradecimento, em louvor e também em oração, né? Pedindo pelas pessoas que precisam. É isso. É isso. Muito obrigada. Obrigado e que Deus os abençoe. Amém.